Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço de Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudarmos a lição do nosso pequeno grupo que estudamos semanalmente, tá bom? Hoje nós falaremos sobre o progresso da reforma. O progresso da reforma está na série O Grande Conflito. Hoje a lição de número 9 e o nosso texto de hoje está no Salmo 119, verso 130. Verso 130. Antes de lermos, vamos fazer uma breve oração. Querido e amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra nesse momento. Que o Senhor fale em nossas corações, que possamos compreender as Tuas verdades e buscar cada dia permanecer firme nos Teus caminhos. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então, Salmo 119, verso 130 diz o seguinte: a revelação das Tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples, né? A palavra de Deus, ela faz isso, ela transforma, ela dá entendimento às pessoas que a lê, às pessoas que a buscam, né? Então, vamos estudar mais a palavra de Deus, vamos ler mais a palavra de Deus. Na parte do quebra-gelo tem uma pergunta assim: você já foi enganado? Como se sentiu a descobrir a verdade? Na realidade, ser enganado é algo horrível, né? Horrível. Eu já fui enganado, eu tenho certeza que em algum momento também você já foi enganado. E é ruim, né? A gente se sente traído, a gente se sente ruim. Não, assim, na realidade não tem palavra para explicar como a gente se sente ao ser traído por alguém, principalmente por alguém que a gente ama. Para refletir, a história de hoje fala de Lutero, né? Continuando aqui um pouco da história de Lutero, e ele escreve uma carta, e nessa carta ele diz: que Vossa Alteza seja notificado de que vou para Wittenberg sob uma proteção muito maior do que a de príncipe e eleitores. Não penso em solicitar o apoio de Vossa Alteza, longe de desejar a vossa proteção, né? Em desejar a vossa proteção, eu mesmo vos protegerei, se eu soubesse que a Vossa Alteza poderia, eu gostaria de me proteger. Não iria de maneira nenhuma a Wittenberg, não há espada que possa favorecer essa causa. Só Deus pode fazer tudo sem o auxílio ou cooperação do homem. Aquele que tem a maior fé é o que mais é capaz de proteger. Ele disse que poderia ir para Wittenberg sem precisar da proteção do rei, dos príncipes e eleitores, porque ele tinha a proteção de Deus. O que estava acontecendo em Wittenberg, lembrando que Lutero ele estava em deixa eu caçar aqui o nome. Ele estava em Vantemburgo. Ele estava em Vantemburgo, ali porque alguns queriam matar ele, e ele ficou ali escondido num castelo de Vantemburgo. E agora acontece algumas coisas e ele precisa voltar a Wittenberg. O que acontece? Diz assim: essa carta mostra o ânimo de Lutero, que Lutero tinha para pregar sobre o Evangelho, enquanto estava preso em Vantemburgo. Estava preso lá. Lutero recebeu notícia de que alguns homens que supostamente recebiam revelação do céu estavam tentando desfazer a reforma que Lutero havia realizado, né? Que ele havia realizado. Estava desfazendo. Ele havia ensinado de um jeito, as pessoas estavam lá ensinando de outra forma. E ele disse que o engano foi tão terrível, que um aluno abandonou os estudos. Outros se inclinaram para o fanatismo. E o povo foi induzido a deixar a Bíblia de lado e a rejeitá-la. Pense, né? Já as escolas ficaram repletas de confusão e os homens que tinham a responsabilidade de reavivar e dirigir a obra da reforma estavam agora arruinando a reforma. O Wittenberg, o centro da reforma, estava caindo sobre o poder do fanatismo e da desordem. As coisas estavam indo desandando. O líder estava preso e agora as coisas começaram a desandar. Por esse motivo, Lutero deixou Vantemburgo e voltou para Wittenberg. Lembrando que essa prisão dele lá, ele só estava lá escondido porque alguém queria matá-lo. E ele ficou lá
Mas quando ele viu que a verdade estava correndo risco, ele disse, não, eu preciso ir. E ele foi. Então, Lutero deixou Wittenberg e voltou para Wittenberg. E durante uma semana inteira, Lutero continuou a pregar para as vidas multidões, né, para muita gente. A palavra de Deus quebrou o encanto do alvoroço fanatismo e Lutero conseguiu trazer o povo de volta, trazer o povo para a verdade. E o poder do evangelho trouxe de novo para o caminho da verdade o povo que havia sido desviado. Ali no livro O Grande Conflito, página 160. De volta de Wittenberg, Lutero ele completou a sua tradução do Novo Testamento, que foi logo depois que entregue ao povo da Alemanha em sua própria língua. Ao ele voltar, ele termina a tradução ali do Novo Testamento no alemão e entrega na mão do povo. Olha que interessante, diz assim, que desde então, quanto mais se condenava e proibia a Bíblia, maior era a ansiedade do povo para saber por que ela realmente ensina, né? Que ela realmente ensina. A reforma não foi tão fácil, porque os crentes enfrentavam prisões, tormento e espada. E apesar disso, a obra da reforma avançou, seguiu em frente. E falando aqui de que quando Lutero colocou a Bíblia na mão do povo, e quanto mais se proibia a Bíblia, quanto mais se proibia as pessoas de ler a Bíblia, mais as pessoas liam, mais as pessoas viam o que realmente a Bíblia tinha a dizer. Aconteceu alguns dias atrás, ali logo depois que a gente distribuiu o livro O Grande Conflito, esse livro, que foi distribuído em massa. Surgiu um vídeo na internet, talvez você já até viu, de que um padre que disse que leu o livro e que era uma ofensa à Igreja Católica e era uma ofensa a ele como sacerdote da igreja, e aí ele fez o quê? Ele decidiu queimar o livro e pede para que todos os seus membros, aqueles que havia recebido, também queimassem o livro, tentando assim proibir a leitura do livro Grande Conflito. O que acontece é que, através desse vídeo, através dessas informações, muita gente agora ficou ansioso para conhecer o livro Grande Conflito, para saber que ofensa esse livro é à Igreja Católica e como esse livro tem ofendido essa igreja. E aí as pessoas foram ler e leram muito mais do que antes, né? Então assim, ele pensando em parar a leitura do livro, ele foi avançar mais ainda a leitura. Então, que possamos também ler o nosso livro Grande Conflito e dar para outras pessoas, distribuir para as pessoas, tá bom? E aqui, já abrindo o coração, temos duas perguntas hoje. O que você faria se as pessoas que a ensinou a palavra de Deus passassem a seguir doutrinas falsas? Eu ia buscar orientá-los e trazer para o caminho da verdade, mostrar aonde é que está errado e buscar resgatá-lo para o caminho da verdade. É tipo a parábola das ovelhas, aquela ovelha que se perde, a gente vai lá e traz de volta, né? Então, se alguém se desvia para falsas doutrinas, falsos ensinos da palavra de Deus, né? Falsos ensinos, a gente precisa ir resgatá-la de volta, né? Trazê-la de volta para o redil do Senhor. Aí disse, o que fazer por pessoas que distorcem os ensinos bíblicos e ensinam erro? Além de buscar orientá-los, se tiver oportunidade, devemos orar por essas pessoas, para que ao estudarmos a palavra de Deus, ele possa ser iluminado pelo Espírito Santo e assim compreender as verdades nelas contidas, certo? Aqui na parte do trabalhando junto, ore por pessoas enganadas, peça a Deus ânimo e coragem para ajudar. Ore por pessoas que têm se desviado do caminho do Senhor, que têm se afastado das verdades bíblicas conforme a Bíblia ensina. Ore por ela
e busque ajudá-la, animá-la, trazê-la para o redil do Senhor, para a casa do Senhor, para as verdades bíblicas, conforme a Bíblia ensina. Entenda uma coisa: a salvação é pela fé. A salvação é pela graça, na fé em Jesus Cristo. Mas lembre uma coisa: nossos dias hoje, muitas pessoas têm rejeitado a lei de Deus, principalmente o 4º mandamento. Então precisamos ensinar essas verdades a essas pessoas. O grande conflito fala exatamente disso, de adoração. E o sábado é um dia de adoração. Meu amado irmão, que você permaneça firme nos caminhos do Senhor até aquele dia. Um dia você vai olhar para o céu e vai ver uma pequena nuvem. Ela vai crescer, crescer. E nela vai estar sentado no trono o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa se alegrar nesse dia, com a plena certeza de que você vai se encontrar com seu Senhor face a face. E nada nem ninguém vai o separar para todo o sempre. Que Deus te abençoe, não só você, mas também a sua família, e que todos estejam preparados para o reino de Deus. Lembrando que na próxima semana, o tema é o protesto dos príncipes, né? A lição de número 10, o protesto dos príncipes. Antes de encerrarmos, vamos fazer uma oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas orientações. Assim como o Senhor foi com Lutero, que enfrentou os enganos da sua época, enfrentou tantas as coisas para ensinar a verdade, que hoje nós temos tanta liberdade, que possamos usar essa liberdade, essa oportunidade que temos para ensinar a verdade também. E se alguém está sendo enganado, que a gente vai lá, ensine o que de fato é a verdade. Ensine a tua palavra conforme ela é. Senhor, use-nos como instrumento nas tuas mãos, hoje e sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde já, muito obrigado. Mais uma vez eu peço para você se inscrever. Mais de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Compartilhe com outras pessoas para que a gente possa chegar a mais número de pessoas. Obrigado a todas as pessoas que deixam aí seu comentário. Que cada dia ali busca a Deus, né? E que cada dia possamos estar mais perto do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe hoje e sempre, meu irmão, e até a próxima.